Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado do terceiro trimestre de 2024 do Bradesco, que basicamente reportou um bom resultado. E aí, em relação ao terceiro TRI de 2023, observamos que foi uma alta de 13,1%. E se observarmos a alta do terceiro TRI versus o segundo TRI de 2024, a alta foi de 10,8%. Aí observamos que o lucro líquido no acumulado foi de 14,2 bilhões de reais. E se a gente realizar uma continha de padeiro, 14,2 bi mais 5,8 bi, que é o que o mercado espera para o quarto TRI de 2024, temos aí um lucro líquido anualizado de 20 bilhões de reais. Então esse lucro líquido ele pode chegar no mínimo aí, pelo consenso do mercado, a 19,8 bilhões de reais no ano de 2024. E aí, se de fato isso acontecer, iremos observar que o Bradesco está bem interessante nesses preços. O que temos no resumo é, o Bradesco tem uma rentabilidade que vem crescendo, então o ROI voltou a crescer, chegando a interessantes 12,14%, e aí já tem uma rentabilidade acima da Selic, isso aqui já é um ponto positivo. A margem líquida evoluiu e a provisão de devedores duvidosos caiu mais um ponto percentual, outro ponto positivo. E aí a gente vai observar diversos outros indicadores de melhorias para o Bradescão. Se a gente observar a receita, ela cresceu 3,3% em relação ao trimestre passado e 3,5% em relação ao terceiro TRI de 2023. A margem financeira total também cresceu em relação ao trimestre passado, 2,7%, porém a gente observa que está estagnada em relação ao ano anterior. Aí um ponto positivo é a receita de prestação de serviço, que cresceu 2,8% em relação ao trimestre passado e 5,1% em relação ao terceiro TRI de 2023. Seguros, previdência e capitalização, um crescimento robusto de 9,2% em relação ao terceiro TRI de 2023 e em relação ao trimestre passado de 8,7%. Então realmente são resultados que mostram a recuperação rápida que o Bradesco está tendo no seu plano de recuperação. A carteira de crédito expandida cresceu 7,6%, em relação ao ano anterior e 3,5% em relação ao trimestre passado. Se observarmos a carteira de forma isolada, separadamente por segmentos, a gente observa que a carteira de crédito para pessoa física cresceu 10% em relação ao terceiro TRI 2023 versus terceiro TRI 2024 e chegou aos patamares de 547,1 bilhões de reais. É um crescimento anualizado aqui de 5,9% em relação ao terceiro TRI de 2023 versus terceiro TRI de 2024. Aí cresceu basicamente em todos os segmentos, consignado, crédito pessoal e também pequenas e médias empresas. Aí se a gente observar esses indicadores de crescimento mais os índices de inadimplência, a gente observa que cai desde o seu pico máximo aqui de 6,7%, chegando a então 5,1%. Ainda está muito elevado, porém a gente observa que já se encontra em patamares muito melhores do que em meses e trimestres anteriores. O ideal é que fique aqui em torno de 4%, e aí se chegar a ficar abaixo de 4%, é o esperado aqui na média no sistema financeiro nacional, essa média aqui de inadimplência. Quando a gente observa para a pessoa jurídica, também caiu desde o seu pico de 7,2%, e também a quebra ali de Americanas resultou nesse alto índice de inadimplência, e já chegou aos patamares de 5,2 pontos percentuais. E aí o ideal é que fique aqui entre 2,7 a 1,9, então fica aqui nesses intervalos, porque pequenas e médias empresas aqui têm um risco de inadimplência muito menor do que pessoa física. E aí se a gente observar a margem financeira, chegou a reportar 16 bilhões de reais no terceiro TRI de 2024, porém se a gente observar isso aqui basicamente está andando de lado. No terceiro TRI de 2023 também apresentou um resultado semelhante, o que mostrou apenas um crescimento de 0,9%. Aí, quando observamos o que de fato afetou os resultados do Bradesco, que é o índice de inadimplência elevado, o que fez as provisões de devedores duvidosos aumentar, a gente observa uma melhora muito robusta nos seus indicadores, chegando então aos patamares de 4,2%. Isso aqui é muito bom, pessoal, mas ainda está bem elevado, mas bem melhor do que os trimestres passados, especialmente lá em setembro de 2023, que era de 5,6%. Então, realmente, um índice de inadimplência muito elevado para uma carteira de crédito como a do Banco Bradesco. Aí, consequentemente, as despesas com provisões de devedores duvidosos caíram bastante e provavelmente não precisarão chegar na meta de provisões para o ano 2024. Isso aqui é um ponto positivo, chegando então a 3% aqui em relação ao terceiro TRI 2024. Só para você ter ideia, no mesmo período do ano passado, essas provisões foram de 9,2 bilhões de reais
o que correspondia a 4,2%. Então, realmente é uma queda muito significativa e isso afeta positivamente os balanços do Banco Bradesco. Então, as provisões aqui caíram em relação ao terceiro trimestre de 2023, 22,4%, e foi de 7,1 bilhões de reais o valor provisionado para o terceiro trimestre de 2024. Um ponto positivo também para o Bradescão. A receita e prestação de serviço, que todo mundo bate, dizendo que os bancões irão cair nesse segmento, nesse tipo de receitas, e o que a gente observa é um crescimento ano após ano. Aí o Bradesco reportou um crescimento de 8,7% em relação ao terceiro trimestre de 2023, e se você pegar os 9 primeiros meses de 2024 versus os 9 primeiros meses de 2023, observamos uma alta de 5,5%. Então, realmente, o crescimento ele é real, massivo, em relação ao ano anterior. Aí observamos que cresceu tanto na questão de consórcios, administração de fundos e também na renda de cartões. Então, crescimento robusto aí de 15,6%, 13,7% e de 10,4%, respectivamente. As despesas operacionais cresceram bastante. Isso aqui tudo por questões também de encargos trabalhistas. Se você observar, os pontos de atendimento vem diminuindo desde dezembro de 2023 ao presente mês, setembro de 2024, de 7.388 para 6.347. Então, consequentemente, isso aqui faz com que haja um aumento nas despesas justamente com encargos trabalhistas. Aí o que aconteceu? Elevação então nas despesas em 9,1% em relação aos 9 primeiros meses de 2023 versus os 9 primeiros meses de 2024 e 12,1% em relação ao terceiro trimestre de 2023 versus o terceiro trimestre de 2024. Então aqui, despesas pontuais crescentes aqui, mas isso aqui não traz nenhum tipo de alerta porque elas são pontuais, consequentemente essas despesas irão cair nos próximos anos, especialmente a partir de 2025. Agora olhando a mina de ouro do Bradesco, que é justamente a Bradesco Seguros, observamos resultados bastante significativos. O lucro líquido no terceiro trimestre de 2024 foi de 2,4 bilhões de reais e no acumulado de 6,5 bilhões de reais. Isso aqui representa, no acumulado, uma estagnação de 0,4% para cima, ou seja, praticamente o mesmo resultado reportado nos 9 primeiros meses de 2023 em relação aos 9 primeiros meses de 2024. O ROI de quase 24%. Então aqui a gente observa resultados em linha com o que é esperado pelo guidance do Bradesco. Se a gente observar receitas em relação a prêmios, contribuições, previdências e receita de capitalização, o crescimento é de 14%, reportando 90 bilhões de reais. E nos 3 primeiros meses de 2024, 32 bilhões de reais, o que representa uma alta de 4,2% em relação ao trimestre passado e de 11,7% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Então, realmente, o Bradesco ele reporta bons resultados da sua seguradora. E aí, crescimento tri por tri, se a gente observar desde o terceiro tri de 2023 versus o terceiro tri de 2024, especialmente do primeiro tri de 2024 até o presente trimestre. Quando a gente observa o guidance, a carteira de crédito expandida, eles conseguem entregar o que está previsto no guidance. Um crescimento já realizado de 7,6%, onde eles esperam um crescimento entre 7% a 11%. Aqui eles pecam na margem financeira, reportando prejuízo, então negativo esses resultados. Porém, para as provisões de devedores duvidosos, realizaram apenas 22,2 bilhões de provisões, onde era esperado entre 35 a 39 bilhões. Então isso aqui é um ponto positivo, reduzindo então as provisões, justamente porque a inadimplência está caindo. Receita de prestação de serviço em linha com o esperado, entre 2% a 6%, e já realizado 5,5%. Outro ponto positivo. Despesas operacionais, aqui um ponto dentro do que é esperado no guidance, ultrapassando aqui 0,1 pontos percentuais, porém justificado pela questão de encargos trabalhistas e outras despesas por fechamento de agências. Aí o resultado operacional também em linha com o esperado no guidance. Então, se a gente observar, mesmo com o crescimento das despesas e a margem financeira total, a gente observa que de fato o Bradesco vai entregar em 2024 o que está previsto no seu guidance. E isso aqui é um ponto muito positivo, mostrando que de fato o programa de recuperação do Bradesco está funcionando. Aí aproveitei o desespero do mercado, que não gostou dos resultados, justamente pela questão macroeconômica mesmo, e a piora que o próprio Banco Bradesco observa e acredita que a taxa Selic vai chegar acima de 12%. Aí as ações despencaram, chegando a R$ 12,49. Aproveitei e fiz o aporte de 520 ações, consequentemente para fechar minhas 3.000 ações no Bradesco. Aí eu fiz uma leve movimentação, onde me desfiz das ações da Magalu, que eu tinha, basicamente nada, e aí comprei essas 20 ações, então, de Bradesco. E aí um aporte do meu bolso, onde adquiri
500 ações a um preço aqui médio de R$ 12,74. Então adquiri ainda um preço bem acima, porém, como eu invisto para o longo prazo, se a ação cair agora, não me interessa. E aí cheguei então aos patamares aqui de 3.000 ações do Banco Bradesco. E aí, consequentemente, agora, como atingir minha meta de ações, vou focar em Banco do Brasil. Já você está muito concentrado no setor financeiro, porém não tem essa estratégia de diversificação de carteira, pessoal. Basicamente invisto nas oportunidades que se apresentam no momento. E a diversificação ela vai ocorrer naturalmente. Então vai surgir aqui uma empresa de energia, depois outra de seguros, depois outra de saneamento, depois outra de commodities e assim por diante. Tudo isso observando as oportunidades. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima.